Abra sua Bíblia, o texto é o texto que nós agora acabamos de ler, e vamos ler novamente. Glória a Deus. Nós vamos explorar esse texto sagrado, Gálatas capítulo de número 2. O sonoplasta, os retornos, eles estão ativos, estão funcionando, só os retornos, tá? Você pode abrir só o retorno, o som da igreja não, tá? O som da igreja está num volume bom. Agora o retorno você abre, o retorno, porque eu sou surdo e rouco, então você abre aí o retorno, tá? Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então, estarei lendo o texto. Glória a Deus. Vou ler o verso 19 e 20 e o verso 21, só para contextualizar. Diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Está fraco? Cristo vive. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou morreu em vão. Feche a sua Bíblia. Eu quero que você tenha paciência comigo essa noite. Tome o seu assento, porque eu vou, com a ajuda de Deus e do Santo Espírito, tentar aqui trazer para você uma palavra que irá edificar a sua fé e a minha fé. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto pouco complexo de entender. É claro que se nós lermos esse texto apenas numa visão panorâmica ou desde uma visão superficial, a gente pode já adquirir alguns ensinamentos e aprendizados desse texto. Mas existe um contexto, existe uma história por trás dessas palavras que foram proferidas pelo apóstolo Paulo. E essas palavras nos chamam a atenção e se torna a temática desse congresso de jovens aqui. Só vai entender o que eu vou pregar aqui quem prestar muita atenção nas palavras que eu vou falar. Então, a mensagem dessa noite é uma mensagem que vai alertar-nos e vai nos chamar para a responsabilidade da caminhada da nossa fé. A igreja do Senhor, quando ela começou, quando ela passou a existir, ela veio uma igreja poderosa. Nós sabemos que a igreja, ela nasceu na cruz do Calvário, foi inaugurada no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo de número 2, e a partir daí, a igreja, ela teve um grande crescimento, ela se ampliou. A igreja, ela se tornou tão poderosa, que diz a Bíblia, que nem o inferno e nem as portas do inferno conseguiam prevalecer contra ela. O império, o sistema político, o sistema pecaminoso, o sistema imoral que existia naquela época, não era o bastante para corromper a igreja, não era o bastante para destruí-la e nem trazer a sua inexistência. A igreja naquela época, ela era muito simples, não tinha templos tão bonitos como existe nos dias de hoje, e bem na verdade, os crentes tinham o hábito de congregar em suas próprias casas. Alguns, por causa da perseguição, tiveram que congregar dentro de cavernas, em buracos, cavidades em rocha, porque muitas das vezes o ato de proferir a fé em Jesus Cristo trazia sobre eles um grande risco de vida. A igreja cresceu e junto com o crescimento também vieram muitos problemas junto dela. Os problemas, eles não vieram só apenas de fora para dentro da igreja, mas os problemas passaram a surgir dentro da própria igreja. Por quê, pastor? Porque a maioria dos cristãos que existiam no tempo
tempo da igreja primitiva, eram cristãos que eram judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, eram judeus que haviam recebido a mensagem do evangelho. Olha para cá, eram judeus que haviam recebido a mensagem de Cristo, e esses judeus, eles então se simpatizaram com a mensagem da cruz, eles passaram a aceitar a fé em Jesus, e eles se converteram ao cristianismo. Naquele tempo, antes da igreja existir, a humanidade era dividida apenas em dois grupos, judeus e gentios. Depois que a igreja passou a existir, então a humanidade passou a ser dividida em três grupos: judeu, gentio e igreja. Os judeus, quando se saíam do judaísmo e se convertiam ao cristianismo, então eles formavam a igreja. A igreja, ela era formada por dois grupos: judeus convertidos ao cristianismo e gentios que eram convertidos ao cristianismo. A igreja estava crescendo, mas esse crescimento também trouxe problema. É normal, quando a igreja cresce, os problemas vão crescer também. Não pense você que é porque que a igreja está crescendo que os problemas vão deixar de existir. Os problemas virão também sobremaneira, mas o Senhor, Ele é o Senhor da seara, e é Ele quem garante o bem-estar, o crescimento e o bom andamento da sua obra. Então, se você anda preocupado, com medo da igreja fechar a porta, porque os problemas existem dentro dela, pode ficar tranquilo, porque esses problemas não são de hoje, porque o Senhor, Ele tem um volante e a direção desta obra nas suas mãos, e Ele irá conduzi-la até o arrebatamento. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um glórias a Deus bem forte. Então a igreja, ela cresce e os problemas passaram a vir. Dentro dos inúmeros problemas que passaram a existir dentro da igreja, nós temos o problema do judaísmo dentro da igreja. Pastor, o que isso tem a ver com o tema da festa que o senhor acabou de ler agora? Calma que nós vamos chegar lá. Deixa eu caminhar, deixa eu trazer você aqui lá de longe e explicar para você o que é que acontece. Quando a igreja, ela começa a receber judeus, pessoas que praticavam a lei de Moisés e agora estavam se convertendo ao cristianismo, começaram a surgir dentro da igreja aquilo que a Bíblia chama de falsos mestres. Os falsos mestres, bem na verdade, eram homens que se levantavam dentro da igreja para levantar e combater a doutrina dos apóstolos e infiltrar dentro da igreja o judaísmo, ou seja, eles queriam obrigar que aqueles que haviam se convertido ao cristianismo continuassem obedecendo às tradições judaicas, obedecendo às tradições do judaísmo, seguindo os preceitos do judaísmo. E isso começou a trazer uma espécie de lacuna dentro do evangelho cristão, porque os próprios apóstolos, alguns deles que estavam ali, eles começaram a ceder a esses caprichos das doutrinas judaicas que estavam entrando dentro da igreja. Um desses era o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e que cultuava o Senhor na igreja em Jerusalém. Diz a história, e Paulo, quando escreve o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, Paulo, ele descreve o que é que acontece. Paulo chega em Jerusalém, ele já havia se convertido, e ele encontra o apóstolo Pedro, que está encurralado pela pressão daqueles que eram cristãos, mas estavam querendo voltar aos rudimentos do judaísmo. Diz a Bíblia Sagrada que o próprio apóstolo Pedro estava começando a ceder a esses caprichos judaicos, de tal maneira que eles estavam ensinando o povo, os cristãos, a se circuncidar, estavam trazendo proibição de certos alimentos dentro da igreja, e até mesmo proibia os crentes convertidos do judaísmo sentar para comer junto com os crentes que eram convertidos gentios. Ou seja, começou a surgir duas igrejas dentro da igreja, começou a surgir duas doutrinas dentro da igreja. E Paulo, no capítulo 1, quando ele vai abordar acerca desse assunto, Paulo diz assim: epa, está surgindo outro evangelho aí dentro da igreja. A igreja não tem dois evangelhos, a igreja tem um evangelho só. E ele diz assim: e até se um anjo vos pregar um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Não existe dois evangelhos, é um evangelho só. Qual, pastor? O
evangelho da renúncia, o evangelho da obediência, o evangelho do temor de Deus, o evangelho da cruz e da crucificação. Não existe dois evangelhos. A igreja do Senhor estava sendo confrontada, as suas doutrinas estavam começando a ser dilaceradas. Então esses problemas, o que é que acontece? Aí Deus levanta o apóstolo Paulo, que não pertencia ao colégio dos 12, mas a Bíblia diz que ele se converte indo no caminho a Damasco, porque perseguia os crentes daquela época. E a Bíblia diz que depois que Paulo se converte, ele vai para a Arábia, fica 14 anos na Arábia, e lá ele recebe a revelação do evangelho que Cristo já havia pregado antes dele. O Senhor, ele sintetiza e ele explica a Paulo toda a essência do verdadeiro evangelho. É por isso que Paulo é chamado de o pregador dos gentios, porque Paulo foi levantado não para pregar para os judeus, ele foi levantado para pregar para os gentios, mesmo porque diz a Bíblia Sagrada que os apóstolos, mesmo tendo recebido a ordem do Senhor, quando disse a ele: olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor estava deixando claro para os apóstolos que o evangelho não era só para os judeus, o evangelho era para todo aquele que acreditasse em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas os apóstolos resistiam, não queriam pregar, não queriam levar a mensagem aos gentios. Tanto é que se você ler Atos capítulo de número 8, você vai ver que Deus, ele começa a apertar os crentes, porque os crentes não queriam sair da Judeia, não queriam sair de Jerusalém e nem sair de Samaria para pregar o evangelho. Então o Senhor permite uma perseguição no seio da igreja. Naquele tempo, Paulo, que antes chamava Saulo, que cooperou na morte de Estevão, eles começaram a perseguir os crentes. Era crente sendo arrastado pela rua, mulheres arrastadas pelo cabelo, era sangue sendo derramado, e os crentes tiveram que fugir para cidades estrangeiras, fugiram para nações longínquas, para não morrerem e não perder a própria vida. Porque assim, quando o crente não quer fazer aquilo que Deus manda, Deus mete perseguição nele, Deus coloca a prova nele, para ele cumprir o propósito que o Senhor determinou. Então Paulo se converte logo após, e quando Paulo se converte, ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o que é que ele vê? Ele vê a igreja sendo perseguida, ele vê os crentes cedendo ao judaísmo, às práticas judaicas. A Bíblia diz que Paulo, ele usa a expressão no capítulo 2, versículo de número 11: e chegando a Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Olha a expressão que Paulo usa. Quando Paulo chega em Antioquia, Paulo está vendo Pedro ensinando a igreja a praticar certos costumes judaicos. Aí Paulo olha, vê que aquilo está errado e está dizendo: ei Pedro, você precisa renunciar às práticas antigas do judaísmo. E Paulo diz: eu vou te peitar na cara, porque eu não tenho medo de homem, eu não tenho medo de pegar aquilo que Deus me revelou. Esse evangelho, Pedro, não é o evangelho que Cristo nos deu. O evangelho que Cristo nos deu é o evangelho do amor, o evangelho da tolerância, é o evangelho para todos. Paulo começa a resistir a Pedro, que está cedendo às práticas judaicas. Então no versículo de número 16, Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque os judeus acreditavam que a salvação era pela prática da lei. Ou seja, para ser salvo eu preciso praticar boas obras, eu preciso praticar os costumes e as tradições judaicas para que eu receba a salvação. Aí Paulo vem pregando e dizendo: não Senhor, a salvação não vem pelas obras da lei. Aí quem para ser salvo precisa fazer alguma coisa. Um dia um irmão me perguntou: pastor, o que é que eu preciso fazer para que eu seja salvo? E eu disse para ele: absolutamente nada,
a não ser levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador. Ninguém é salvo porque jejua, ninguém é salvo porque ora, ninguém é salvo porque vem para a igreja, ninguém é salvo porque é fiel no dízimo e na oferta. Nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois de salvos, aí sim você tem boas obras, porque a fé sem as obras é morta, mas as obras sem a fé em Jesus também é morta. Então deixa eu perguntar: quem é salvo aqui em Jesus Cristo? Levante a mão e glorifique a Deus. Pega no ombro do teu irmão, pega no ombro do teu irmão, pega no ombro dele, pega e aperta. Diga para o seu irmão, diga para ele assim: você não é salvo por aquilo que você faz. Diga para ele: você é salvo por aquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus ou vai ficar olhando para o pregador? Paulo confronta com Pedro, porque a igreja primitiva era uma igreja que estava no cristianismo, mas não queria abandonar as práticas antigas. Eles queriam estar na igreja, mas queriam continuar praticando a circuncisão, que era um pacto feito na carne, um pacto que Deus fez com Abraão. E Paulo chega pregando e diz: eita, a circuncisão agora não é na carne, a circuncisão agora é no coração. Porque a palavra circuncidar quer dizer cortar fora. Era quando o homem, quando nascia uma criança no 8º dia, levava a criança ao sacerdote, ela era apresentada ao Senhor, e o sacerdote pegava uma faca e cortava o prepúcio da criança, do sexo masculino. Aquele era um sinal na carne de um pacto que Deus havia feito com Abraão, que Deus havia feito com Isaac, que Deus havia feito com Jacó, que Deus havia feito com Israel. Paulo diz: agora nós somos igreja, convertemos, abandonamos as práticas antigas para viver uma nova vida em Cristo. Paulo, e a circuncisão? E o pacto? Aí Paulo diz assim: o pacto agora não é tirando o prepúcio fora, o pacto agora é cortando no coração tudo aquilo que não presta. Quem aqui foi circuncidado em Jesus? Deus está dizendo: hoje é noite de circuncisão, mas não é a circuncisão que Abraão fez, é a circuncisão arrancar fora do coração o pecado, o espírito adultério, da mentira, da sensualidade, da arrogância, da inveja, da prepotência, do espírito faccioso. É tempo de circuncidar e se libertar das práticas antigas. Já pensou? Tem gente que pensa que no tempo da igreja primitiva era tudo mil maravilha. Usam isso para descer a lenha na igreja hoje. Dizem assim, né? Eu leio na Bíblia, eu tenho saudade do tempo da igreja primitiva. O poder caía, tinha batismo, os milagres aconteciam. É verdade, mas tinha cada pepino, irmão. É, pastor? Era cada problema que surgia dentro da igreja, que se você ler a Bíblia todinha, não ficar lendo textos específicos, você vai ver que tinha tanto problema naquela época, que era melhor a gente ficar no tempo que nós estamos vivendo mesmo. Paulo vai confrontar, por quê? Porque é uma igreja que diz que aceitou a fé, mas ainda ama as práticas antigas. Aí nós entendemos o verso 19, Luiz, quando Paulo diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo está dizendo assim: eu não vivo mais para a lei, eu não sou obrigado a praticar a lei, eu renunciei à lei para viver para o meu Deus, a graça que há em Cristo Jesus.
E aí nós vamos entender o texto, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: quando eu aceitei a Cristo, eu fui crucificado com Ele. Quando eu estendi as minhas mãos a Cristo, eu peguei todo o meu eu peguei a minha carne, eu peguei as práticas antigas, eu peguei a lei, eu peguei o judaísmo, eu peguei o velho homem, fui lá na cruz e fica aí, eu estou crucificado e não vivo mais, mas é Cristo que agora vive em mim. Oh, levante a mão, levante a mão. Quem está pendurado na cruz aqui? Quem está pendurado na cruz? Quem está pendurado na cruz? Você foi pendurado na cruz? Levante a mão. Quem está pendurado na cruz aqui? Quem foi crucificado? Já morreu? Já morreu? Você está morto? Está morto para o pecado? Está morto para o mundo? Está morto para a lei? Você já morreu? Então levante a mão e comece a adorar. Diga para o seu irmão: eu estou morto. Estranho falar isso, ainda mais que hoje é dia de finado. Pastor, como assim eu estou morto? Eu estou morto para o mundo. Eu estou morto para a lei. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, é como se ele tivesse um auto-reverso na sua história e ele voltasse lá no Calvário. Você pode voltar lá no passado. Vamos subir o Gólgota, vamos subir o Monte Caveira. Tem umas mulheres chorando. Tem um grupo de soldados que está blasfemando, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí. Tem 3 cruzes penduradas no topo desse monte. Tem um ladrão da esquerda que está zombando, e tem um da direita que está dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dá uma olhadinha na cruz do meio. Sabe quem é que está pendurado lá? O meu Senhor, o seu Senhor. Da linguagem figurada que Paulo usa, Jesus não está crucificado sozinho lá. Sabe quem é que está pendurado naquela cruz também? Eu e você. Ele está sendo crucificado para salvar. Nós estamos sendo crucificados porque fomos salvos. Cruz fala de sofrimento. Não existe evangelho, não existe alguém que está vivendo para Cristo e não sofre. Um dia uma irmã me perguntou e disse: pastor, por que antes de eu ser crente eu não sofria, e depois que eu passei a ser crente parece que o sofrimento aumentou? Eu disse: não é por causa disso. No mundo você sofria também, mas quando você aceitou a Cristo, o sofrimento aumentou, porque quando a gente aceita a Cristo, a gente não vive mais para o mundo e não cumpre mais os desígnios de Satanás. A cruz é sofrimento, a cruz fala de dor, e Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho mais compromisso com as obras da lei. E ele está dizendo: Pedro, igreja, renuncie. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 2 verso 20. Ele está dizendo: renuncia, igreja, porque não tem como viver 2 evangelhos.
Não dá para viver o judaísmo e o cristianismo ao mesmo tempo. Não dá para viver a lei e viver a graça. Faça as suas escolhas a partir de hoje. Diz a Bíblia que Paulo confrontou Pedro na cara com tanta dureza, que Pedro viu que o Espírito Santo estava na vida de Paulo, e Pedro se humilhou. Não podemos obrigar esse povo a obedecer às obras da lei. A igreja não pode ser uma igreja de dois evangelhos, ela tem que ser uma igreja de um evangelho só. E Paulo diz: mas Cristo está vivendo em mim a partir de hoje, e a vida que eu vivo agora na minha carne, no meu corpo, é isso que ele está falando. Eu vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Verso 21, Paulo diz: não aniquilo a graça de Deus. Sabe o que é aniquilar a graça de Deus? É quando você deixa o evangelho da graça para voltar às práticas antigas. E eu sei que aqui não tem nenhum judeu convertido ao cristianismo, mas tem gentios que se converteram ao cristianismo. Agora eu vou entrar no tema da festa. Agora o negócio é para nós. Porque assim como os judeus que eram do judaísmo estavam no cristianismo e queriam voltar às práticas da lei, existem gentios, pessoas que estão dentro da igreja, crentes, que querem voltar às práticas mundanas. E a essência do evangelho é a mesma. Deus está dizendo: você não foi crucificado? Como pode alguém que diz que já foi crucificado com Cristo e quer voltar às práticas antigas? Como alguém que diz que foi transformado no evangelho e quer voltar a roubar, quer voltar a mentir, quer voltar a prostituir? Nós temos que escolher: ou vamos viver a graça de Deus, ou vamos aniquilar ela e voltar para o mundo novamente. Estamos desviando da fé. E existe dois tipos de desviado. Existe o desviado da igreja e o desviado da igreja. O desviado da igreja é aquele que pecou, entregou o cartão de membro para o pastor e diz: estou voltando para o mundo. O pastor fez de tudo para segurar ele, mas não teve jeito, ele desviou. Esse aí é até menos pior. Agora, duro é o desviado na igreja. Está difícil dar glória a Deus agora, né? Porque o desviado da igreja é aquele que um dia estava pendurado na cruz, ele desceu da cruz e voltou às práticas antigas dentro da igreja. Veste como crente, mas o coração não é de um crente. Senta em ciclo de oração, mas está desviada. Canta no grupo de jovens, mas está desviado, tem pecado escondido. Na igreja você é um santo, mas lá fora você é um santanás. Aqui dentro você chora, até dá uns pulinhos para disfarçar que é cheio do poder. Mas Deus sabe onde você entra. Deus sabe o que você faz dentro do seu quarto. Deus vê você debaixo da moita. Deus vê suas atitudes. Deus vê as fotos que você posta no seu Facebook, os comentários e as pessoas que você canta no WhatsApp. Deus vê o que você posta no seu Twitter. Deus vê você curtindo coisas indecentes nas suas páginas. Deus está dizendo: você desceu da cruz, volta para lá, renuncia. Não se iluda com números. A igreja de Gálatas, a igreja da Galácia, foi a igreja que Paulo teve que confrontar, e Paulo chamou eles de insensatos gálatas. Sabe o que quer dizer insensato?
quer dizer loucos, seus malucos, seus bandidoidos. Vocês estão abandonando a Cristo para voltar a viver as paixões antigas. Aquele que rouba, não vai roubar mais. Aquele que prostituía não vai prostituir mais. No livro de Malaquias, a Bíblia diz assim: e outra vez vereis a diferença. Diga diferença. Não, está fraco, diga diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando alguém olha para você, dá para ver a diferença? Dá uma olhadinha para seu irmão, vê se ele é diferente. Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Olha para ele. Ele parece que é diferente. Parece que ele está crucificado. Parece que ele renunciou ao mundo. Porque quem renuncia ao mundo, ele não vive mais as práticas antigas. Ele não vai mais em forró bodó, não vai mais em baile funk, não pula a janela escondida da mãe para poder ir para a balada. Quem é transformado pelo Evangelho e renunciou o pecado, ele está firme com Jesus, ele está crente. Levante a mão para adorar. Eu vou dar um segundo para você começar. Segure a sua mão assim, diga assim: eu vou renunciar. Diga: eu estou crucificado, eu não vou descer da cruz, eu vou permanecer firme para fazer a diferença. Faça isso, moça, faça isso, rapaz. Levante a sua mão. Deus está nos chamando para um compromisso sério. Chega de um evangelho mascarado, um evangelho duplo. Vamos viver a graça, a graça, a graça. De calabia sore banaragas. Deia canto na bachore bene canto romanaraba shandarabahaya. Eia canto rovassuria mande pracache alabia calabia cachondarabahaya. Deus está dizendo: eu ainda tenho remanescente na terra. Eu ainda tenho uma geração que não está voltando para trás, mas está aguardando o arrebatamento. Renúncia. Eu estou crucificado. Todo mundo sabe que uma pessoa crucificada, as suas mãos eram pregadas e os pés com cravos no madeiro. Alguns estudiosos dizem que os cravos eram colocados no punho. Outros dizem que os cravos eram colocados na palma das mãos. Eu acredito que era na palma das mãos, porque é uma profecia em Zacarias que diz que quando Cristo descer para livrar Israel e estabelecer o milênio, os judeus vão perguntar: que feridas são essas em tuas mãos? E ele vai dizer: são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Até porque, pela lógica, quando alguém era pendurado na cruz, o cravo era colocado na palma da mão, porque quando no peso do corpo ele abraçava a cabeça do cravo para poder fazer força, para conseguir respirar pendurado na cruz. Uma vez pregado naquela cruz, as mãos e os pés um em cima do outro, era impossível descer de lá. Mas todo mundo sabe, cantora, que Jesus, apesar de ser 100% homem, era 100% Deus. Se ele quisesse, ele poderia descer da cruz. Jesus, a Bíblia diz que ele entregou a si mesmo. Não foi ninguém que pegou ele à força e colocou ele lá. Tanto é que ele diz assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Tem gente que pensa que Jesus foi arrastado a pulso para o Calvário. Não, foi ele que disse: pode deixar que eu vou.
Se eu fosse você, eu dava glória aí. Lembra um dia que Pedro cortou a orelha de Malco? Ele pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e falou: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quiser, eu peço meu pai, manda anjo aqui, mata todo mundo, porque quem manda aqui sou eu. Isaías 53, agradou a Deus Moelo. Deus queria assim. Se ele quisesse, ele descia da cruz. Sabe por quê? Sabe que é a lição que Jesus está dando ali? Ele está dizendo assim: eu sou livre, se eu quiser eu desço daqui. Por que que ele estava dando essa lição? Ele estava ensinando para nós que ninguém é obrigado a ficar na cruz. Você ali, se você quiser descer, você desce, mas vai perder a bênção de entrar no céu. A escolha é sua. Ninguém pode me obrigar a ficar na cruz. Seu pai não pode te obrigar a ser crente. O pastor não pode obrigar você a ser crente. Ninguém pode te obrigar. Sabe por quê? Porque aqui é lugar de liberdade. Fica na cruz quem quer. Agora sabe de uma coisa: se descer dela, não vai ter nada para tocar pela coroa. Se ele quisesse, ele descia, mas ele escolheu ficar lá. Tá doendo, mas eu prefiro ficar aqui na cruz. Meu sangue está indo embora, mas eu prefiro ficar aqui. As dores são inimagináveis, mas eu prefiro ficar aqui. A escolha é minha. Aí Paulo diz: eu estou crucificado. Paulo não foi crucificado, ele se auto-crucificou. Ele está dizendo assim: eu fui crucificado e eu escolhi não descer, eu escolhi ficar aqui, porque eu sei que crucificado com Cristo, assim como ele foi crucificado e ressuscitou, eu também ressuscitarei. Ao a glória de Deus. Quem acredita nisso, levanta essa mão. Aí tem gente na igreja, deixa eu fechar a Bíblia para não dar mais inspiração. Aí tem gente na igreja que está na igreja, mas parece que está por obrigação. Só vem para o culto aos empurrões. Só faz alguma coisa na igreja se dá um carro. Só ajuda pastor se o pastor pedir, até pelo amor de Deus. Tem gente que até para dar glória a Deus, você tem que... É não, pastor, é não? Esse crente que está do seu lado, que não abriu a boca ainda nem para respirar. Tem gente que chega no culto, senta no banco. Alguém obrigou você a vir aqui? Alguém está obrigando você a ser crente? Porque se você é, eu só sou crente porque meu pai é. Você está perdendo seu tempo. Ninguém pode me crucificar. É eu que me auto-crucifico. Eu escolhi renunciar. Eu escolhi pagar o preço. Que, como diz o hino da harpa cristã, muito em breve eu vou trocar essa cruz por uma coroa. Não está na Bíblia, isso aqui é interpretação soteriológica. Mas o crente, quando chegar lá no céu, ele vai chegar assim, ó, puxando a sua cruz. Na frente dele vai estar Jesus de Nazaré, e na mão dele tem uma coroona bonita. Aí você perdeu de dar glória a Deus agora, perdeu. Quando você encontrar com ele, você vai pegar a cruz e vai entregar para ele. E ele vai pegar a coroa e vai entregar para você. Você quer ganhar uma coroa lá no céu? Quer? Quem quer?
Então você vai ter que renunciar. Renúncia não é obrigação, é opção. Eu não posso obrigar ninguém a ser santo. Eu posso ensinar a ser santo, mas obrigar eu não posso. A Bíblia diz no livro de Daniel que quando Daniel e os seus colegas foram arrastados para a Babilônia, já vou terminar. Quando chegaram lá, diz que colocaram um banquete que era consagrado aos ídolos do rei Nabucodonosor. E Daniel olhou para aquela comida, olhou para aquele banquete, aquele manjar, e está escrito na Bíblia: e assentou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Eu fui tentar entender o que quer dizer a expressão e assentou no seu coração. Sabe o que quer dizer? Ele mesmo colocou no coração dele que ele tinha que renunciar aos manjares para poder permanecer fiel ao seu Deus. Eu não posso enfiar a goela abaixo renúncia para você, mas eu posso te ensinar, e você vai colocar no seu coração e dizer assim: a partir de hoje eu vou ser crente direito. Quando eu converti há 20 anos atrás, eu converti com 13 anos. Eu aceitei Jesus, me deram a Bíblia, e eu colocava aquela Bíblia debaixo do braço, com a calça jeans, uma botina no pé, uma camisa xadrez, e passava na rua. Todo mundo gritava na rua: olha o pastor! E eu ficava todo sem graça, todo sem jeito. Dizia: meu Deus, que vergonha que eu estou passando aqui. Aí Deus dizia assim: não se envergonhe do meu evangelho. Porque tem gente que tem até vergonha de ser crente. Tem vergonha de mostrar que é crente lá na escola. Aqui na igreja, você é o padrão da Assembleia de Deus. Tá linda, tá bonitão, olha lá. Mas na escola, até hoje seus amigos não sabem que você é crente ainda. Porque o crente é conhecido até pela aparência. Se eu fui pregar numa igreja, e na hora do apelo, tinha uma mulher sentada no banco. E na hora que eu fiz o apelo, eu perguntei: tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Eu olhei para ela, eu falei: oh, bateu uma alma ali, aquela aí vai aceitar Jesus. Porque o jeito que ela estava vestida, eu falei: não tem como você. E aí, como ninguém levantou, eu disse: você quer, minha irmã, aceitar Jesus? Eu disse: não, eu já sou crente, já faz tempo. Porque está difícil identificar quem é salvo e quem não é. Está acontecendo uma mistura. Sabe por quê? Porque os crentes não estão querendo mais renunciar. Não, pastor, mas Deus só quer o coração. Não, Deus quer tudo. É corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz: conservado, plenamente irrepreensível. Fica de pé comigo. O seu hino. Olha aqui para mim. Não existe evangelho sem renúncia. Não, pastor, mas eu ouvi na televisão. Cuidado com o evangelho que é pregado na televisão. O evangelho verdadeiro é o que está aqui, ó. Se você escolheu ser um crente sem renunciar, você está perdendo tempo na igreja. Você está vindo para a igreja para depois ir para o inferno. A partir de hoje você vai renunciar. Sabe o que quer dizer renunciar? Negar a si mesmo. E renúncia não se impõe, renúncia é uma escolha. Eu estava ouvindo um pastor dizendo que um rapaz chegou para ele e falou assim: pastor,
Eu estou tentando mudar de vida, mas está muito difícil. Eu tenho uma namorada, e todo domingo depois do culto eu vou para o motel com ela. E esses dias eu fiz uma prova com Deus, e eu falei com Deus, se Deus quisesse que eu saísse daquela vida, quando eu chegasse na porta do motel, quando eu fosse virar o volante para o portão para entrar, o Espírito Santo ia pegar e dizer que foi. Quando ele chegou na porta do motel, que ele foi entrar, ele entrou. E ele disse: pastor, eu não entendi, porque eu pensei que o Espírito... Você não vai, está muito enganado. Deus não te obriga a nada. É você que tem que decidir hoje e dizer: eu não quero mais pecar, eu não quero mais voltar às práticas antigas. Você lembra quem você era no mundo lá fora? Um perdido, um drogado. Valorize o lugar que Deus deu para você aqui. Para de reclamar da igreja, para de reclamar de ser pastor, para de reclamar da sua dirigente de oração, para de reclamar do grupo que você canta, para de reclamar, porque lá fora você não valia nada. Levante a mão, levanta a mão para o céu assim. Hoje Deus está nos dando dois caminhos. Ele está dizendo: ou vai ficar comigo pendurado na cruz, ou quer voltar para os rudimentos antigos. Com Deus não tem meio termo. Hoje você vai descer do muro. Você vai escolher: ou fica aqui na igreja para ser crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, ou você vai escolher o mundo e perder a salvação. Deus está dizendo: escolhe, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Levante a mão para adorar. Iremos nós, só tu tens a palavra divina. Quem está crucificado com ele, levante a mão para adorar. Segura. Quem me ouve, diga amém. Olha o desafio de Deus para você aqui hoje. Quem aqui hoje quer renovar uma aliança com Deus? Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Rápido. Renovar a aliança. Hoje é noite de renovação. Hoje é noite de crucificação. Hoje é noite de deixar o velho mundo e dizer: eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar. Quem quer uma renovação espiritual aqui? Quem quer renovo? Pastor, eu estou sem força. Então vem cá na frente, vem aqui. Vem. Pastor, eu estou na igreja, mas eu sinto atração pelas coisas do mundo. Vem. Hoje nós vamos crucificar as suas paixões. Tudo aquilo que te atrai, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que está te seduzindo, vai ser destronado, vai ser quebrado. Vem, irmão. Não desça da cruz. Estenda as mãos ao céu, as suas mãos direitas, olhos fechados. Olhos fechados, a minha ordem você canta. Olhos fechados. Diga todo mundo comigo bem alto: renúncia. Diga: eu escolho renúncia. Eu deixo o mundo por amor a Cristo. Eu não vou descer da cruz. Serei fiel. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja.
Senhor, tem pessoas aqui hoje que entenderam esta mensagem e estão clamando por uma renovação espiritual. Pessoas, ó Deus, que perderam a essência. Pessoas que não conseguem mais falar em línguas estranhas, que não conseguem mais sentir o poder de Deus, porque tem sido atraído pelos prazeres antigos. Mas esta noite, ó Deus, esta noite eu te peço, envia uma renovação espiritual para a tua igreja. E onde houver o crente que escolheu renunciar, enche ele do teu espírito. Agora, 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 ele seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 receba a renovação. Bem-vindo aqui, bem-vindo dar em celestial. Deus está renovando uma aliança com essa geração. Deus está renovando o pacto com vocês hoje. Deus está dizendo: tu és meu, 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 tu és meu. Renúncia, renúncia. Chorava, vai chorar esta noite. Quem não falava em línguas vai falar esta noite. Deus está te chamando. Muda de vida hoje. Muda de vida hoje. Muda de vida. Até transformar com sua glória. Seja renovado. Você promete sair daqui hoje decidida a renunciar? Amém? Faz assim com a mão. Vai ser diferente a partir de hoje? Promete? Então se prepare, porque a partir de hoje tem uma glória encomendada para a sua vida. Porque Jesus renunciou e foi glorificado por Deus. Você também será. Você também será. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. Diga para ele: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, isso, abraça ela, coloca a mão na cabeça, profetiza na vida dele.
eu vou entregar o microfone a quem de direito. Abre um corredor aqui para mim, um corredor.